Olá, alunos da terceira série do ensino médio, sejam muito bem-vindos às nossas aulas de Geografia. Eu sou o professor Ilberson do Nascimento, do componente de Geografia, e eu vou dar continuidade às nossas atividades. Vamos verificar o objeto de conhecimento da nossa aula. Estamos na aula de número 22 e ela tem como objeto de conhecimento economia, produção, capital e trabalho são consequências de experiências humanas estabelecidas historicamente em diferentes contextos culturais e sociais, formas de organização econômica e transformações, técnicas tecnológicas e informacionais ao longo do tempo. Novas formas de trabalho, produção e configurações do mercado no mundo atual, desigualdade social, exclusão digital e precarização das relações de trabalho. Detalhamento desse objeto de conhecimento. Relações de trabalho na Amazônia rural, na Amazônia urbana e rural, empreendedorismo e produção familiar no Amazonas, concepções, caracterização e desenvolvimento. Feita a apresentação do objeto de conhecimento, a gente vai dar início à nossa aula. Bem, nesta aula nós vamos falar sobre relações de trabalho na Amazônia urbana e rural e nós vamos compreender essas relações de trabalho a partir das atividades econômicas que são desenvolvidas aqui na Amazônia, das atividades que são particulares da área rural e das atividades também econômicas que são particulares ali das áreas urbanas, certo? E nesse primeiro momento, eu gostaria de tratar com vocês aqui sobre as características mais gerais dessa região que nós vamos chamar de Amazônia, certo? Acompanhem comigo. Bem, vocês estão vendo um mapa aqui do IBGE que trata aqui, que destaca a chamada Amazônia Legal, e a Amazônia Legal compreende a região do território brasileiro coberta ali pelo bioma amazônico, que envolve ali os estados da região norte, mais estados de outras regiões, como Mato Grosso e também parte do estado do Maranhão, lá na região nordeste, certo? Destaco para vocês que essa Amazônia ela é muito diversa e uma região de contrastes, tanto internamente, do ponto de vista social, cultural e econômico, tá bom? Como também quando a gente compara essa região a outras áreas do nosso planeta, do nosso país, perdão, a outras regiões do Brasil, certo? Qual a importância da Amazônia, professor, de uma forma geral, para o nosso país? A Amazônia é importante porque abriga ali a maior biodiversidade do planeta, uma vasta quantidade de recursos hídricos, muitas riquezas minerais. Ela é importante também para o mundo pelas questões que envolvem ali a sua contribuição na manutenção do equilíbrio do ecossistema planetário, certo? Bem, aqui na Amazônia, as relações de trabalho, elas seguem basicamente a dinâmica social e econômica que existe aqui na Amazônia. Portanto, essas relações de trabalho são definidas aqui pelas atividades econômicas que são desenvolvidas na Amazônia, aqui nessa região. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar, sobre essas atividades econômicas, bem como também as relações de trabalho desenvolvidas aqui. Vamos começar agora falando um pouco mais sobre a Amazônia rural, certo? E suas características e desafios também. Então, nessa Amazônia rural, a gente tem aqui a predominância da agricultura familiar, que é uma prática agrícola muito comum na região, que tem como principal característica ali o trabalho realizado pela família, de uma forma geral, dentro de uma determinada propriedade, mas a gente vai caracterizar melhor conforme a gente for prosseguindo com o conteúdo dessa aula. Também temos aqui na Amazônia rural o extrativismo muito forte, tanto vegetal como mineral e também o animal. O vegetal, perdão, o mineral e também o animal. E a gente vai entender um pouco como é feito esse extrativismo aqui na Amazônia. Boa parte das atividades desenvolvidas na Amazônia rural é sazonal, dependendo ali do ciclo das cheias e vazantes dos nossos rios. A questão fundiária também é uma constante aqui na Amazônia. Isso porque, como a Amazônia se consolidou como uma nova fronteira agrícola, como uma nova região para onde a atividade de agricultura e pecuária está se deslocando, a gente começa a ter conflitos entre
essas pessoas que estão chegando para realizar essas atividades de agricultura e pecuária aqui e as populações que já vivem aqui há muito tempo, certo? Bem, as atividades da área rural são impactadas pelas mudanças climáticas que a gente tem vivenciado e o desmatamento, por exemplo, da Amazônia contribui também para que a gente tenha essas mudanças climáticas, certo? Bem, eu gostaria de falar, a partir desse momento aqui com vocês, basicamente, sobre uma atividade econômica que é muito comum aqui na Amazônia, a chamada agricultura familiar, certo? E a partir dessa atividade econômica, a gente vai entender um pouco as relações de trabalho que são ali desenvolvidas nessa atividade econômica, para ser mais específico. Vamos começar com um conceito, né? O que é essa agricultura familiar? A agricultura familiar, ela é uma modalidade de agricultura na qual o grupo familiar representa a maior parte da mão de obra que vai ser empregada ali naquela propriedade, por exemplo, certo? Então, quem trabalha ali na roça, basicamente, no cultivo, é a família. A gestão também daquilo que é produzido também é feita pela família. A família cuida de tudo, desde o processo de plantio, a colheita, até a comercialização desses produtos. Quando a gente fala agricultura familiar, é porque a família está envolvida no processo produtivo mesmo, né? O pai, a mãe, os filhos, os netos, todo mundo ali participa desse trabalho. Características dessa agricultura familiar, professor. Acompanhe comigo. Então, a gente tem aqui uma das principais características é a mão de obra composta ali basicamente pelos membros da família. Outra característica que a gente pode citar também está relacionada ali à parte da renda derivada ali das atividades realizadas na propriedade rural. Então, a renda da família, ela vem justamente dessa atividade que eles desenvolvem, da agricultura, tá? Produz tudo aquilo que é necessário para a sua subsistência, para a alimentação, e o excedente, aquilo que sobra, é comercializado nas feiras locais, nos comércios locais. Ela é realizada em pequenas propriedades rurais, em pequenas áreas, tá certo? Nos chamados minifúndios. Minifúndios são pequenas propriedades. Os latifúndios seriam ali as grandes propriedades. A agricultura familiar, ela se dá ali em pequenas propriedades. Outra característica que eu gostaria de citar aqui, de comentar aqui com vocês, é a questão do uso de práticas agrícolas mais sustentáveis, mais tradicionais. É o caso, por exemplo, dos sistemas de roça, onde o homem amazônida, com todo o seu conhecimento, percebeu que esse solo ele é pobre, né? Então, dentro de uma propriedade, ele escolhe um ponto para desmatar, fazer a coivara, limpar direitinho ali e realizar agricultura ali. Depois de 4, 5 anos, ele observa que esse solo perdeu um pouco da fertilidade, só que as outras áreas ele preservou ali, então ele vai desmatar uma outra área. E aí ele faz isso novamente por 4, 5 anos, e aí depois de uns 20 anos ele volta para aquele mesmo ponto onde ele começou a desmatar, que já está ali recuperado, pronto novamente para receber atividade agrícola. Então é basicamente assim que funciona o sistema de roça, que é um sistema considerado ali sustentável, certo? Nós temos também a diversificação ali do cultivo. O homem produz aquilo que ele vai consumir. Então, dentro das propriedades familiares, a gente tem ali eles cultivando ali o feijão, a mandioca, tudo aquilo que eles precisam para se alimentar, certo? Então, basicamente, a gente tem ali a policultura associada também à criação de animais, como galinhas, porcos, dentre outros, certo? Bem, outra característica é a questão da forte ligação com a preservação ambiental e o manejo dos recursos naturais. O homem na Amazônia, ele conseguiu desenvolver técnicas bem sustentáveis assim no que diz respeito às suas atividades, né? Tanto de agricultura como também de criação de animais e também de extrativismo, certo? Bem, falando em extrativismo, a partir desse momento, nós vamos tratar do extrativismo aqui na Amazônia Rural, a começar com a definição do que é o chamado extrativismo. Acompanhe comigo. Bem, o extrativismo é uma atividade econômica caracterizada pela extração de bens da natureza para o fornecimento ali de matérias-primas, em especial para a indústria, é claro, certo? Esse extrativismo ele pode ser dividido em 3 tipos, conforme ali a origem dos bens. A gente tem o vegetal, como por exemplo a extração da castanha, do açaí, o animal, por exemplo, a pesca seria ali um extrativismo animal, e mineral, que é muito comum aqui na Amazônia, pois é uma região ali
rica em minérios, certo? Bem, a partir desse momento, eu gostaria de destacar aqui com vocês algumas particularidades desse extrativismo rural desse extrativismo, perdão, aqui na Amazônia rural. Primeira coisa, quais são as atividades ligadas ao extrativismo que são mais comuns aqui na Amazônia? O extrativismo vegetal, né, aí eu cito ali a castanha da Amazônia, o açaí, por exemplo, o extrativismo mineral, em especial do ouro, do ferro, temos também a bauxita, o manganês, que é muito explorado aqui na região. Bem, essas atividades de extrativismo, elas causam impactos ambientais e sociais. E quando eu falo de atividade extrativista na Amazônia, que causa impacto ambiental e social, eu estou falando da atividade de extrativismo em larga escala. Aquela atividade realizada, por exemplo, pelas grandes mineradoras que atuam aqui na Amazônia. Não é do agricultor, não é das populações tradicionais que vivem aqui na Amazônia, como ribeirinhos, como quilombolas e os povos indígenas. Não é desse extrativismo realizado por essas comunidades que nós estamos falando, certo? É do extrativismo feito ali em larga escala por empresas como, por exemplo, mineradoras e madeireiras, certo? Esse trabalho ainda de extrativismo, ele atua muito ali na informalidade, sem respeitar os direitos trabalhistas, por exemplo, e em situações bastante precárias. E é importante que a gente tenha ali a ideia de que a gente precisa pensar no extrativismo de uma forma bem sustentável para a Amazônia, tal como já fazem por aqui as populações tradicionais, certo? Bem, falando agora, finalizando essa questão das características desse espaço rural aqui na Amazônia, das atividades econômicas e das relações de trabalho, a gente vai tratar agora de caracterizar essas relações de trabalho na Amazônia urbana. Deixamos a rural de lado, só para reforçar, né? E agora a gente vai entender um pouco essas relações de trabalho aqui na Amazônia urbana. Acompanhem comigo. Para começar essa temática, eu tenho aqui imagem das duas principais cidades que nós temos aqui na Amazônia. Do lado de cá, eu tenho a cidade de Manaus, tá certo? Hoje é a cidade mais populosa que a gente tem aqui na Amazônia. E deste outro lado aqui, a gente tem a cidade de Belém, com a imagem do Vê-o-Peso, né? Um mercado muito comum, bastante conhecido lá no Pará todo, né? E até no Brasil. Então, essas aqui são as duas principais cidades da Amazônia. E nós vamos falar um pouco sobre como essas relações de trabalho se dão nessa Amazônia urbana, em especial nas cidades menores que temos aqui pela região amazônica. Quero começar esse momento caracterizando essas relações de trabalho na chamada Amazônia urbana. Acompanhem comigo. Olha, na Amazônia urbana, essas relações de trabalho, elas são bastante ali desiguais, tá? Tanto do ponto de vista econômico, como também do ponto de vista social, certo? Bem, temos também o predomínio na Amazônia urbana do trabalho informal e precário, tá? Em especial nas áreas urbanas. Temos também condições laborais, condições de trabalho desafiadoras, com jornadas longas, certo? Pessoas trabalhando bem mais do que aquilo que a lei permite e baixa remuneração em decorrência, em especial, da baixa qualificação profissional, certo? Bem, essa exploração da mão de obra nas atividades de extração, de extrativismo de uma forma geral e no comércio, é muito comum nessa Amazônia rural, no caso do extrativismo, né? E na Amazônia e no comércio na Amazônia urbana. As cidades pequenas têm uma realidade bem complexa, né? Numa cidade pequena, por exemplo, tem um comerciante. Ele tem um pequeno comércio e ele não consegue pagar um salário, por exemplo, para uma pessoa trabalhar lá. Então, essa pessoa trabalha 8 horas por dia, ganhando, às vezes, a metade de um salário mínimo, né? É uma relação complexa para a gente entender, porque a pessoa precisa, obviamente, também ter seus direitos garantidos, né? Carteira assinada e um salário mínimo, que é aquilo que a lei manda que seja pago, né? Temos também escassez de políticas públicas que garantam ali os direitos trabalhistas, em especial das pessoas que vivem aqui pela Amazônia, certo? Destaco também para vocês aqui essas relações de trabalho consideradas ali exploração, por assim dizer,
que são comuns tanto na Amazônia urbana como também na Amazônia rural, certo? Então existe aqui na Amazônia relações de trabalho que são pautadas na ilegalidade, não são legais, tá? E em desacordo com os direitos básicos do trabalhador previstos, nas leis trabalhistas de uma forma geral. A escravidão, por exemplo, que a gente tende a acreditar que ela já não está mais presente, não é isso? Que ela se foi ainda no período colonial, né, ou alguns pensam que ela se foi em 1808, né, quando a gente tem ali a abolição do trabalho escravo aqui pelo Brasil, e isso não é bem verdade, tá? A gente tem aqui, não só na Amazônia, mas no Brasil, de uma forma geral, relações de trabalho que são análogas à escravidão, que muito se assemelham às relações de trabalho estabelecidas ali na escravidão, certo? Bem, destaco também para vocês um outro ponto aqui, que é o trabalho infantil, que ainda é uma constante na região amazônica e também no Brasil como um todo. E a diferença salarial entre homens e mulheres na Amazônia, que é bem acentuada e até um pouco maior em relação ao restante do país. Mas a gente vai por etapas e, primeiramente, a gente vai entender como se deu aqui a questão do trabalho escravo na Amazônia, desde o período colonial, né, até os dias atuais, com o trabalho chamado de análogo à escravidão. Para isso, eu tenho aqui uma convidada muito especial que vai participar desse momento aqui na nossa aula e responder algumas perguntas que eu preparei e que vão contribuir para o entendimento deste conteúdo. Acompanhem comigo. Neste momento da nossa aula, eu tenho uma convidada aqui e eu vou pedir que a nossa convidada se apresente. Muito obrigada pelo convite, professor. Eu sou a professora Shirley Botelho, sou ministrante do componente de História e é um prazer estar aqui com vocês. Professora Shirley, agradeço a participação desde já. Olha, nós estamos falando aqui durante essa aula sobre relações de trabalho na Amazônia. E aí algumas perguntas surgiram que eu acho que são pertinentes para que o nosso aluno tenha uma compreensão melhor de como se deu na realidade essas relações de trabalho aqui na Amazônia. E a primeira pergunta é: eu queria saber, professora Shirley, se existiu trabalho escravo aqui na Amazônia no período colonial. Muito bem. Sim, existiu trabalho escravo na Amazônia durante o período colonial, mas com algumas particularidades, professor. A escravização indígena, ela predominou aqui na Amazônia. Por conta de vários fatores, a gente tem a questão geográfica, a questão econômica, a questão da mão de obra indígena, da demanda que era bastante grande de indígenas aqui. Então, os colonizadores portugueses, eles vão utilizar das missões jesuíticas, utilizar também das ações dos bandeirantes para capturar os indígenas e forçá-los ao trabalho. Isso não quer dizer que não houve a escravização africana, ela existiu, mas em menor escala aqui na Amazônia. Muito bem, olha só, trazendo algumas informações importantes, que é a questão do trabalho escravo relacionado aos povos indígenas, né, professora Shirley? E com base na sua resposta, eu tenho mais um questionamento para fazer para a senhora, que é basicamente saber se existe diferença no processo de escravidão aqui na Amazônia, em especial, em relação ao restante do país. Tem alguma particularidade ou foi tudo igual de uma forma bem geral? Muito bem, sim, professor. Teve algumas particularidades, algumas diferenças muito importantes. Então, a gente destaca aqui a questão econômica, né? Porque enquanto que no Nordeste, no Sudeste, a gente teve uma predominância ali de uma economia baseada nas grandes plantações, nas plantations, né? Ali de cana-de-açúcar, de café, que demandavam uma grande quantidade de trabalhadores e por isso foi necessário para essa lógica mercantilista trazer africanos escravizados para trabalhar nessas atividades. Na região amazônica, aqui na região norte, a gente tem uma diferença de clima, de solo, que não era, né, favorável para esse tipo de economia. Então, não houve essa necessidade de trazer essa mão de obra africana escravizada em larga escala, até porque, como a gente mencionou agora há pouco, era fortemente empregada a mão de obra indígena, que era mais trabalhada ali na questão do extrativismo, né, da exploração dos recursos naturais, na navegação dos rios. Então, por isso,
houve essa diferença em relação a essa mão de obra empregada. Um fator importante também para a gente elencar é que a diversidade, aliás, a vasta região aqui, esse isolamento geográfico, ele dificultava também a vinda de africanos escravizados, dificultava, sobretudo, a questão de manter em cativeiro essas pessoas, né, por conta dessa vastidão. Então, isso vai fazer com que a mão de obra indígena ela seja, de fato, predominante, o que vai diferenciar da escravidão do restante do Brasil. Olha só, informações importantes para a nossa aula. Tenho uma última pergunta para fazer para a senhora, professora Shirley. A gente costuma pensar o trabalho escravo como sendo algo que acabou, morreu lá no período colonial. E aí eu queria saber se a gente ainda tem aqui na Amazônia essa forma de trabalho, né, pautada ali, baseada na escravidão. Então, professor, formalmente, legalmente, a escravidão ela acabou no Brasil em 1888. Com uma curiosidade, professor, que eu trago aqui para os nossos estudantes, é que no Amazonas a escravidão ela findou 4 anos antes, né, em 1884. Mas, infelizmente, apesar de formalmente ter sido abolida a escravidão, a gente ainda vê bastante notícias de pessoas resgatadas de trabalhos análogos à escravidão. E em quais atividades? A gente tem muito nos garimpos, né? Várias notícias contemporâneas de que pessoas são resgatadas de garimpos, onde eram forçadas a trabalhar por várias horas, sem descanso, sem poder sair daquela localidade, sem receber um salário justo, ou muitas vezes sem nem receber um salário. Então, a gente pode considerar que sim, infelizmente, ilegalmente, ainda existe essa prática análoga à escravidão. Professora Shirley, muito obrigado pela sua participação. Tudo aquilo que foi debatido aqui vai contribuir para o andamento dessa aula. A gente dá continuidade agora à nossa aula. Professora Shirley, mais uma vez, obrigado pela participação, falou de pontos importantes, falou da característica do trabalho escravo aqui na Amazônia no período colonial e falou também dessa questão do trabalho análogo à escravidão, que neste momento a gente vai compreender a definição do que seria o trabalho análogo à escravidão. Acompanhem comigo. A gente tem aqui a definição do nosso Código Penal brasileiro, tá? Que define juridicamente, que traz para a gente, a definição jurídica do que é trabalho análogo à escravidão. Ele diz que esse trabalho ele dá-se como é caracterizado pela submissão de alguém a trabalhos forçados ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo por qualquer meio sua locomoção, em razão de dívidas contraídas com o empregador ou seu preposto, certo? Então, essa basicamente seria a definição do que seria, de acordo com o Código Penal, o trabalho análogo à escravidão. A gente tem também um ponto aqui que eu quero destacar, que é as situações que podem caracterizar que a pessoa está numa situação de trabalho análogo à escravidão. Entre essas situações, eu cito para vocês a submissão de trabalhador a trabalhos forçados, a submissão de trabalhador à jornada exaustiva, a sujeição de trabalhador a condições degradantes de trabalho. Temos também a restrição da locomoção do trabalhador, seja em razão de dívida que ele pode ter contraído para se deslocar para uma fazenda, por exemplo, onde esse trabalho análogo à escravidão está acontecendo, né? Seja por meio também do cerceamento do uso de qualquer meio de transporte para sair do lugar onde ele está vivenciando essa situação. A vigilância ostensiva também do local de trabalho por parte do empregador, com capangas, com seguranças ali, que impedem a saída dessa pessoa daquele lugar, daquela situação. E também nós temos ali a posse de documentos, como carteira de trabalho, RG, por parte do empregador, que impede ali, é claro, que o trabalhador deixe o local e vá procurar ajuda ou parte também para um outro trabalho, por exemplo, certo? Infelizmente, os dados eles são ainda assustadores em relação à questão de pessoas que são resgatadas de situações de trabalho análogo à escravidão. Difere bastante de uma região para o outro,
para outra, e a gente vai fazer esse paralelo analisando os dados da região Sudeste e da região Norte. A região Sudeste teve 225 ações de fiscalizações, né, para ver esses locais onde estavam acontecendo ou suspeitavam que estava acontecendo ali a situação de trabalho análogo à escravidão. E aí eles resgataram 1.153 trabalhadores. É um número grande, tá? A região Norte é uma região que teve pouca fiscalização, olha, apenas 70 ações. Se tem pouca fiscalização, vai ter poucas pessoas resgatadas, obviamente, desses lugares onde o trabalhador fica em condições análogas à escravidão. Foram só 168. E essas ações de fiscalização, elas são dificultadas pelas próprias características geográficas da Amazônia, né? Que é uma região muito grande, a Amazônia Legal tem mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, né? E isso, obviamente, interfere ali nessa fiscalização. Temos aqui um gráfico, tá? Esses dados são de 2023, e a gente tem aqui um gráfico que mostra os estados que mais ali tiveram trabalhadores resgatados de situações análogas à escravidão. Goiás lidera essa lista, tá? E Rio Grande do Norte é o último estado dessa lista. Bem, outra coisa que eu gostaria de destacar, de enfatizar aqui com vocês, é a questão relacionada ao trabalho infantil, certo? E nós vamos entender um pouco o que é esse trabalho infantil, que envolve basicamente ali as crianças com idade de 5 até 17 anos, certo? E elas são forçadas a trabalhar, muitas das vezes, em lugares onde elas estão correndo o risco ali de perder a própria vida. E os dados não são tão bons assim, conforme a gente vai analisar através desse gráfico. Acompanhem comigo. Bem, o gráfico trata de pessoas de 5 a 17 anos que realizavam ali trabalho infantil em milhões, tá bom? Nós temos no Brasil 38,4 milhões do total de pessoas com idade de 5 a 17 anos, 1,6 milhão realiza atividade econômica, trabalha ali de alguma forma, ajudando, por exemplo, a família, né? 1,4 milhão realiza atividade econômica em situação de trabalho infantil, né? São exploradas ali. E olha, 756 mil realizam ali trabalho infantil perigoso, como, por exemplo, o que acontece ali nas regiões onde produzem carvão, por exemplo, certo? Onde a criança corre o risco ali de perder a própria vida, certo? A questão do trabalho infantil afeta crianças do sexo feminino e masculino de forma diferente, tá? E também essa diferença a gente pode observar analisando a questão da cor, raça. Olha só, 65,1% das crianças que estão em situação de trabalho infantil são meninos, 65,1%, tá? E 34,9% meninas. As meninas têm um agravante, né? Às vezes sofrem violência sexual também, infelizmente, tá? A gente observa também que as crianças pretas ou pardas são maioria, né? 66,3% estão em situação de exploração de trabalho infantil, né? Contra 33% branca, né? São crianças brancas. Então a gente vê que é um problema que acarreta mais a população preta ou parda, certo? Bem, por aí a gente já observa que, de fato, a gente tem aqui uma diferença, né? Quando a gente leva em consideração o trabalho infantil e faz uma análise com recorte de gênero e também de raça, certo? Agora eu gostaria de trabalhar também com vocês essa questão da relação de trabalho e desigualdade de gênero aqui na Amazônia, tanto rural como urbana. Acompanhem comigo. Bem, a taxa de desemprego das mulheres aqui na Amazônia, de uma forma geral, é quase o dobro quando a gente compara, por exemplo, a taxa masculina, né? Então, as mulheres estão mais vulneráveis ali, estão mais propensas a ficarem desempregadas, certo? As mulheres também recebem salários inferiores quando trabalham em atividades similares às dos homens e com a mesma exigência de formação, né? As mulheres na Amazônia também enfrentam ali obstáculos que incluem ali a desigualdade na posse da terra, em especial as mulheres que trabalham no campo e enfrentam ali barreiras sociais e econômicas para se colocarem no mercado de trabalho, por exemplo. Eu tenho aqui 2 gráficos que mostram muito bem essa diferença. Olha aqui esse primeiro gráfico, que trata da distribuição de pessoas por faixa de escolaridade, mulheres e homens,
esses dados são da Amazônia Legal 2019. Aqui nós temos pessoas, homens e mulheres de 25 a 54 anos, né? Então, o que a gente observa? Aqui é ensino fundamental, né? O número de homens que não têm ensino fundamental é maior que o número de mulheres, certo? O número de mulheres que têm ensino superior é maior que o dos homens, mas isso não reflete ali numa maior inserção dessa mulher no mercado de trabalho ou que elas ganhem um pouco mais, certo? Bem, em relação ao mercado de trabalho, olha só como o desemprego, por exemplo, afeta homens e mulheres de forma diferente aqui na Amazônia Legal e no Brasil como um todo, né? 65,4% dos homens estão ocupados, trabalhando, né? Contra 42,4% da população feminina que está trabalhando. Desempregado. As mulheres sofrem mais com a questão do desemprego, 13,4% contra 7,8% dos homens, certo? Então, a gente observa que o desemprego afeta mais ali as mulheres, certo? E como é essa relação de trabalho aqui no estado do Amazonas de uma forma geral? Acompanhe comigo. Bem, no Amazonas, a gente tem aqui como principal característica dessas relações de trabalho o predomínio do trabalho informal, especialmente nas áreas urbanas e rurais, né? Temos também a exploração da mão de obra em atividades ligadas à extração, de uma forma geral, e também atividade de agricultura e atividade de pecuária, certo? Bem, a gente observa também que a gente tem baixa formalização de contratos de trabalho, ou seja, as pessoas trabalham ali sem a carteira assinada e desassistida ali dos direitos trabalhistas mais básicos. Temos também a dependência econômica de alguns setores, como a indústria de polo e o comércio local, que é basicamente o que emprega essa população, certo? Bem, com isso a gente vai finalizando o conteúdo desta aula, que tratou basicamente de relações de trabalho aqui na Amazônia.